Bom, pessoal, então esse é o nosso terceiro encontro, tá certo? E assim como no encontro anterior, eu vou explicar um pouco sobre a temática abordada nesse encontro e, consequentemente, a atividade avaliativa, tá certo? Bom, para esse encontro, que também vai ser dividido em duas etapas, na primeira etapa a gente tem uma discussão sobre a educação à distância. Pessoal, é inevitável que ao discutir a questão do uso de tecnologias no contexto educacional, a gente perpasse pela questão da educação à distância. Ainda mais no ensino superior, hoje em dia praticamente todas as instituições já adotam um percentual, né, de carga horária EAD. Infinitas instituições oferecem cursos 100% EAD, né? A gente está num movimento aí que a EAD está crescendo muito e não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Falar de EAD sem falar de tecnologia, falar de tecnologia sem falar de EAD. E aí é importante, né, a gente fazer algumas reflexões mais críticas, né? O que a gente entende por EAD, quais são os potenciais, as limitações, né? Porque se a gente for parar para pensar, pessoal, a educação à distância ela não é uma coisa nova e ela não começou com a questão da tecnologia. Há tempos atrás, se a gente for fazer um resgate aí em artigos científicos, a gente consegue observar, por exemplo, que a educação à distância ela começou com aqueles cursos por correspondência. Não sei quem já ouviu falar, mas é fácil achar informação sobre isso na internet. Aqueles cursos por correspondência que você recebia em casa, via correio mesmo, né, material para você estudar e se qualificando, né, naquele determinado assunto. Então a educação à distância é uma coisa que não é muita novidade. No entanto, a educação à distância que a gente tem hoje, né, que faz parte do nosso contexto, aí sim ela já é toda moldada pela questão do uso das tecnologias, né? Mas ela começou lá atrás com esses cursos por correspondência, foi evoluindo para cursos como, poderia citar como exemplo aqui, aquele Telecurso 2000 que passava na televisão, e assim por diante, né? A gente, antes do telecurso, a gente teve uma etapa aí, uma fase da educação à distância que era feita via rádio, né? Então, assim, tem todo um aparato histórico em torno dessa questão da EAD, né? E hoje, com as tecnologias digitais presentes, né, a gente tem uma nova configuração e a gente precisa começar a pensar nessa configuração, o que ela traz de potencial, o que ela traz de limitação e assim por diante. Então essa é a primeira etapa aí do nosso encontro 3, né, o primeiro foco de discussão. E nós vamos fazer isso a partir da leitura e discussão de 3 artigos, que já está aí disponível para vocês baixarem, né, e fazer o estudo. E a leitura e o estudo desses 3 artigos vão gerar aí como produto a nossa primeira etapa da atividade avaliativa 3. Eu vou falar separadamente, que vai ser também uma resenha crítica, tá? Assim como no encontro 2. A diferença é que essa resenha crítica agora, ela vai poder ser feita em grupos de até 3 integrantes. Não é obrigatório, né? Você pode fazer em dupla, pode fazer individualmente, mas no máximo até 3 integrantes. Por ter essa flexibilidade aí de poder ser feita até 3 integrantes, ela vai valer um ponto só. O peso maior vai estar para outra atividade que eu já falo sobre ela, tá? Que vai ser um debate no fórum também, que vai ter 2 pontos como avaliação. Ou seja, a nossa atividade avaliativa 3, ela vale um total de 3 pontos. Ok? Bom, então sobre essa resenha, qual é a ideia? Baixar os 3 artigos, estudar os 3 artigos e fazer uma resenha articulando os 3, assim como vocês fizeram com os artigos lá do segundo encontro, ok? A diferença é que aqui são 3 artigos e que vocês podem fazer em grupos de até 3 integrantes, tá certo, pessoal? E a temática é sobre a educação à distância. Os artigos são bem legais, eu acho que vocês vão abrir bastante a mente aí no que diz respeito à educação à distância. E aí, passando para a segunda etapa do nosso terceiro encontro, pessoal, nós temos uma coisa que eu queria que vocês dessem bastante atenção, chamada tendências em tecnologias educacionais. Várias áreas do conhecimento, a gente tem um tópico chamado tendências ou tópicos especiais, que são tópicos dedicados a se discutir o que está sendo falado naquele momento e possivelmente vai continuar sendo falado, né, no futuro próximo sobre aquela temática de estudo.
O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente está falando em tecnologias educacionais, tem algumas subtemáticas que estão muito em alta hoje que a gente não pode deixar de refletir sobre elas, né? Então é sobre essas temáticas aí que a gente propõe a continuidade aí do nosso terceiro encontro. E para a gente trabalhar sobre isso aí, eu selecionei basicamente 3 temáticas que eu acho que são bastante interessantes e necessárias de serem discutidas, que são as temáticas das metodologias ativas. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de metodologias ativas, né? Selecionei a temática da mobilidade, né? Tem um termo que é muito recorrente aí no campo das tecnologias educacionais, que é o termo do M-Learning, né? Mobile Learning, né? Aprendizagem por meio de tecnologias móveis, né? Celulares, tablets, notebooks, etc., né? Como eu disse em outro momento aí, em outro vídeo, né, não é a mesma coisa a gente trabalhar num laboratório, ou trabalhar com uma lousa digital, ou trabalhar com celulares, muda a dinâmica de aula, cada dinâmica tem as suas particularidades, então é importante a gente pensar a esse respeito, tá certo? E a terceira temática que eu elenquei aí para a gente discutir é a questão da coletividade, né, da aprendizagem baseada mais na colaboração, na cooperação, que a gente tem aí como tecnologia, né, mais apropriada a lousa digital. Por quê? Não sei se alguém já pensou a respeito, mas quando a gente tem celulares ou computadores, né, para trabalhar numa aula, por exemplo, cada aluno está trabalhando com a sua tecnologia de forma individual. Ao passo que, se a gente pensa numa dinâmica de aula com uma lousa digital, a gente tem uma única tecnologia sendo compartilhada por todos, uma única tela grande de computador sendo compartilhada por todos. Então todo mundo está vendo a mesma coisa ao mesmo tempo no que diz respeito à tecnologia, né? E isso muda completamente a dinâmica, isso tem suas particularidades, esse processo aí, né? Então são 3 temáticas que eu acho que são muito pertinentes da gente discutir, tá? Então essa segunda parte do nosso encontro ela vai ser voltada para isso. E aí eu vou explicar como que isso vai acontecer baseado na segunda parte da atividade avaliativa 3, que, como eu comentei, ela vale 2 pontos, né? Então, ó, a primeira parte da atividade avaliativa 3 é a nossa resenha. Vamos falar agora da segunda etapa, que é um debate por meio do fórum, que vai estar aberto aí, valendo 2 pontos. Então, pessoal, queria que vocês acompanhassem com bastante cuidado para não ficar dúvidas operacionais sobre isso aí. Então vamos lá. Ó. A ideia central dessa atividade é proporcionar um debate sobre algumas subtemáticas que permeiam o contexto das tecnologias educacionais. São as temáticas que eu acabei de falar para vocês, né? As temáticas são metodologias ativas, segunda, tecnologia móvel, né, a cultura mobile, e terceiro, tecnologia de uso coletivo, né, no caso, lousas digitais. Segundo aspecto, a turma deve se organizar em 3 grupos diferentes, e aí vocês veem como que é mais fácil vocês fazerem isso, né? Organizar via WhatsApp, alguma coisa assim, né? A turma então deve se organizar em 3 grupos diferentes, e cada grupo vai ficar responsável por apresentar, é como se fosse uma apresentação de sala de aula, tá, pessoal? Só que aí a gente tem que fazer as nossas adaptações para a modalidade AD. Lembrando que tem que ser mais sucinta, mais objetiva, pegando nos pontos mais importantes e deixar os maiores detalhes para discutir no debate, à medida que o debate for fluindo, tá? Então, a apresentação inicial, a ideia é que ela seja mais objetiva. Então, vamos lá. A turma deve se organizar em 3 grupos e cada grupo vai apresentar uma das temáticas no fórum para fomentar as discussões. Para ajudar nas discussões, está disponível um artigo sobre cada temática. Veja bem, pessoal, então, aí no ambiente de vocês tem um artigo sobre metodologias ativas, tem um artigo sobre tecnologia móvel e um artigo sobre tecnologia de uso coletivo. Lembrando, assim como aconteceu em outros momentos, a apresentação de vocês, a discussão no fórum, o debate, é importante ficar claro, não é sobre os artigos, tá certo? O artigo é só para começar a ajudar vocês a pensarem no assunto. Inclusive, é muito importante que a apresentação de cada grupo não fique somente baseada no artigo que está disponível. Ele é só um pontapé inicial,
Tá certo, pessoal? É importante que isso esteja claro, ok? Coloquei, ó, contudo, é importante ressaltar que a apresentação, portanto, né, não é sobre o artigo, ele é apenas um norte, e sim sobre o tema, tá? Então, o grupo que estiver falando lá sobre metodologias ativas vai fazer uma apresentação curta, né, sobre metodologias ativas e não sobre aquele artigo que fala de metodologias ativas que eu deixei disponível. Ele é só para começar a ajudar a pensar. Portanto, vale, né, e é importante buscar outras fontes de estudo. É imprescindível que vocês busquem outras fontes também, tá certo, pessoal? Continuando então, ó, para iniciar as discussões, cada grupo deve fazer uma postagem inicial no fórum sobre a sua temática. Isso aí seria como se fosse a apresentação em sala de aula de vocês para começar as discussões. E aí eu coloquei, pode ser um texto escrito, né, desde que seja curto, o grupo pode gravar um áudio, né, pode gravar um vídeo e postar lá no fórum da maneira que achar melhor, ok? Introduzindo o assunto, né, do que se trata, por exemplo, metodologias ativas. O que vem a ser metodologias ativas? Quais são as características? Por que isso, que potencial que isso traz? As limitações? Que questionamentos são importantes fazer? Né? Então tem que pensar nessas questões centrais aí na hora de elaborar a apresentação inicial de cada grupo, né? Cada grupo deve interagir com as discussões das outras duas temáticas iniciadas pelos outros grupos. Ou seja, né, você está no grupo das metodologias ativas, o seu grupo já fez lá a postagem, mas não é só fazer a postagem, você precisa interagir com a apresentação dos outros dois grupos, né? E volto a reforçar aquela questão, a interação ela não é medida pela quantidade, é pela qualidade da interação, tá certo, pessoal? Então, vamos fazer comentários bacanas, comentários que gerem discussões e tudo mais, tá certo? Não é obrigatória a participação, vejam bem, isso aqui é um caso muito particular, diferente do outro fórum que nós tivemos, tá? Não é obrigatória a participação de todos os integrantes do grupo no debate, desde que o grupo tenha se organizado para que aconteça dessa forma. Entretanto, a discussão não deve ficar apenas entre um ou mais integrantes. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Vamos imaginar que lá no grupo de tecnologia móvel a gente tenha 9 pessoas, né? Não é necessário que essas 9 pessoas fiquem comentando os outros grupos, né? As apresentações dos outros grupos, interagindo, desde que o grupo tenha elegido, digamos, né, umas 2 ou 3 ou 4 pessoas para ficarem responsáveis por isso, né? Essa distribuição de tarefa fica a cargo do grupo. Mas aí é importante lembrar, ó, no último tópico que eu coloco aqui para vocês, que a nota será única para todo o grupo. Portanto, cada grupo deve se organizar quanto à distribuição de tarefas, se for o caso. Por que é importante registrar isso aqui? Porque de repente um determinado grupo só tem uma pessoa que fica comentando e tudo mais, né? Aí a nota do grupo não fica muito legal, aí fala, mas o professor falou que poderia, não precisava ser todo mundo. Sim, mas também não era para ficar a cargo de uma única pessoa. Então, se um grupo de 9 pessoas, 3, 4 pessoas ficarem responsáveis por fazer essa discussão no fórum, né, outras 3, 4 por organizar, sistematizar a apresentação inicial e postar no grupo e assim por diante, né, fica tranquilo. Então o grupo pode se organizar aí, tem essa autonomia para se organizar na distribuição de tarefa. Lembrando que é importante que cada um cumpra bem a sua tarefa, porque a nota ela é única para o grupo todo. E aí, pessoal, só para finalizar, nesse momento aí é importante que vocês me encaminhem, né, quem são os integrantes de cada grupo e qual grupo vai ficar com cada temática, antes de iniciar todo esse processo aí, ok? Bom, pessoal, esse então será o nosso terceiro encontro. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu volto a reforçar que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês por e-mail, ok? Ou até mesmo por mensagem aqui no ambiente virtual, tá bom? E aí, eu aguardo vocês no próximo encontro. Bom trabalho para todos. Até mais.